por mais de um ano. O Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar logo mais a chapa Dilma Temer por abuso de poder político e econômico, fraude e Caixa 2. A gente mostra os bastidores do tribunal nessa sessão histórica que vai ser acompanhada por jornalistas de mais de 100 veículos estrangeiros. E o Bom Dia Brasil traz outros números na edição de hoje. O prazo de 24 horas para o presidente responder a 84 perguntas da Polícia Federal. A repórter Camila Bonfim traz em primeira mão o conteúdo das perguntas sobre o encontro noturno com Joesley Batista. Em outra investigação do Ministério Público Federal, o valor a ser esclarecido é de 80 milhões de dólares repassados para Lula e Dilma pela JBS. As quantias milionárias que 3 grandes partidos no Congresso vão ter que devolver à Justiça Eleitoral porque apresentaram notas frias, registros de empréstimos de mentira e serviços prestados por pet shops. Um levantamento detalhado sobre a violência chegou a outro número assustador, de um assassinato a cada 10 minutos no Brasil. O crescimento dos homicídios é acelerado e a metade das mortes são homens jovens. A pesquisa que calculou o custo dos acidentes de trânsito para a economia. A perda é de quase 150 bilhões com trabalhadores que morrem ou perdem a capacidade de produzir. O ex-ministro e ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, é preso em um desdobramento da Lava Jato que apura desvios na obra da Arena das Dunas, em Natal. E uma nova temporada de chuvas causa estragos na região sul. 7 mil pessoas estão fora de casa e os rios não param de subir. São esses os nossos destaques. Hoje é terça-feira, dia 6 de junho. O Bom Dia Brasil está começando agora. Começamos o Bom Dia Brasil com a notícia de que o ex-ministro e ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, foi preso agora pela manhã. Pois é, Ana, agentes da Polícia Federal, nesse momento, mandados num desdobramento da Lava Jato, que investiga corrupção na obra da Arena das Dunas, em Natal. Vamos falar em Brasília com a Camila Bonfim, porque ela tem os detalhes dessa operação que prendeu o Henrique Eduardo Alves. Bom dia, Camila. Oi, Chico e Ana, bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha, essa operação já levou à prisão preventiva, como você disse, do ex-ministro Henrique Eduardo Alves, que também é ex-presidente da Câmara. E outro ex-presidente da Câmara também é alvo dessa Operação Manos, que é um desdobramento da Lava Jato. É Eduardo Cunha, que já está preso, mas foi alvo de um novo mandado de prisão. Essa investigação é sobre corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, envolvendo desvios da Arena das Dunas, o estádio lá no Rio Grande do Norte. Segundo as informações da Polícia Federal, houve um sobrepreço nesse estádio de 77 milhões de reais. E o esquema era o seguinte: a partir das delações da Odebrecht, os investigadores descobriram que havia desvio de dinheiro no estádio para favorecer, então, na verdade, a obra favoreceu 2 construtoras que geraram esse desvio e o pagamento de propina foi daquela tese que é a principal tese da Lava Jato, ou seja, você fazia doação eleitoral, na verdade, para pagar propina. É o que os investigadores da Lava Jato chamam de doação, na verdade, propina travestida de doação eleitoral. E houve isso em 2012 e 2014. Essa operação, ela envolve a Polícia Federal, o Ministério Público e a Receita Federal, e ela avançou a partir das confissões feitas por delatores da Odebrecht em inquéritos aqui no Supremo. Houve aquele desdobramento para a Justiça em primeira instância e hoje a Justiça Federal do Rio Grande do Norte decretou essas medidas dessa operação, que tem 5 prisões preventivas, 2 que são, então, dos ex-presidentes da Câmara, Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha. As investigações avançaram, houve quebra de sigilo e, por isso, chegaram a essa conclusão de que houve desvio na Arena das Dunas e houve, então, pagamento por construtoras, pagamento de propina em forma de doação eleitoral. Chico e Ana. Obrigado, Camila. Qualquer momento nós voltamos, então, com outras informações desses mandados: 5 prisões, 6 conduções coercitivas e 22 mandados de buscas e apreensões. E o futuro do presidente Temer começa a ser decidido hoje à noite no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que retoma o julgamento da chapa Dilma Temer. É mais uma sessão histórica que pode cassar o mandato do presidente. Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília, porque o presidente Temer ainda tem que responder em 24 horas a 84 perguntas que foram enviadas pela Polícia Federal, né? Um interrogatório daquele inquérito que corre no Supremo. Não é? Bom dia, Juliana.
Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Perguntas que a nossa repórter Camila Bonfim vai detalhar para a gente daqui a pouco. Bem, esse julgamento é histórico, sim, Chico, porque é a primeira vez que o TSE julga uma chapa presidencial. Essa ação começou no tribunal logo depois da vitória de Dilma Rousseff nas eleições de 2014, aí com acusações de abuso de poder econômico na campanha, entre outras denúncias. 3 anos depois, Michel Temer tem que responder a outras denúncias no inquérito aberto a partir das acusações de Joesley Batista. O prazo para entregar a resposta termina amanhã. Temer pode até devolver o questionário da Polícia Federal em branco. Hoje, dia do julgamento, a agenda do presidente tem diversos compromissos, como a solenidade bem na hora da sessão do TSE. Ontem também foi assim. Teve evento, teve discurso, como se nada tivesse acontecendo. Na mesma hora, advogados preparavam outra defesa para Temer, sobre o inquérito que ele responde no Supremo Tribunal Federal por causa da delação da JBS. 84 perguntas enviadas pela Polícia Federal, 24 horas para devolver. A maioria, segundo os investigadores, sobre a conversa gravada por Joesley Batista com Temer em março no encontro à noite no Palácio do Jaburu. Para o Ministério Público, em uma das partes, fica claro que Joesley fala para Temer que estava pagando propina ao ex-deputado Eduardo Cunha. E Temer concorda. Eu queria falar assim, muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele que está aqui, né? Isso, tá aí, que o Gedel sempre estava. Não. Isso. O Gedel é que andava sempre ali, mas o Gedel também com esse negócio eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo, com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Todo mês também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Os advogados do presidente queriam que o Supremo esperasse a perícia nas gravações para só depois responder o interrogatório da polícia. Mas o ministro Edson Fachin não concordou e disse que Temer responde o que quiser. Para o governo e para PMDBistas, o envio do questionário nesse momento foi para constranger o presidente. Outra tentativa de desqualificar o andamento das investigações foram as críticas que continuaram contra a prisão de Rocha Loures, que foi para a cadeia no sábado. O PMDB está tenso com o que Rocha Loures, que foi assessor de Temer, pode dizer nos depoimentos que fará a polícia e numa futura possível delação. Ele foi flagrado correndo com uma mala com R$500 mil. Propina, segundo a JBS. Ele não iria fugir, né? Iria depor. Quer dizer, foi uma prisão exatamente para pressioná-lo. A defesa de Rocha Loures entrou nessa segunda aqui no Supremo com um habeas corpus para que ele seja solto. Para os advogados, não há qualquer indício de que livre Loures possa tentar atrapalhar as investigações, já que hoje não ocupa nenhum cargo público. A decisão será do ministro Ricardo Lewandowski. Na semana passada, Lewandowski decidiu, em um habeas corpus semelhante, que uma prisão determinada pelo próprio Supremo não pode ser desfeita.
Sobre o argumento da defesa de Michel Temer de dizer que o envio das perguntas é uma tentativa de constranger o presidente, a Polícia Federal disse que não vai se manifestar sobre essas declarações. Chico, Ana. Ok, Juliana, a gente agora então vai voltar a falar com a Camila Bonfim, porque ela teve acesso em primeira mão a essas perguntas que a Polícia Federal fez para o presidente Michel Temer. Ele tem quase 24 horas para dar essas respostas, recebeu as perguntas ontem e a Camila está aqui para dizer para a gente o que tem nessas perguntas, Camila. Oi, Ana, são 82 perguntas sobre a investigação a partir da delação da JBS e também sobre essas gravações que estão sendo periciadas também a partir dessas gravações do Joesley Batista. A gente vai ler uma das perguntas, a gente preparou uma arte para mostrar, então, uma dessas perguntas, que é a seguinte, a pergunta de número 36. A Polícia Federal pergunta ao presidente: Rodrigo da Rocha Loures, ex-assessor que está preso, chegou a levar ao conhecimento de Vossa Excelência, o presidente, a disponibilidade do grupo JF Investimentos em fazer pagamentos semanais que girariam de 500 mil a 1 milhão de reais por conta da resolução da questão que estava em trâmite no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A gente sabe pela investigação que Loures chegou a procurar o presidente do CAD nessa negociação que fez diretamente com Joesley Batista para que a JIF fosse beneficiada no CAD. Essa é uma das perguntas que a Polícia Federal fez ao presidente, mas a gente tem várias outras que eu vou destacar aqui que vão dar aí o tom dessa investigação, desse inquérito em que o presidente é investigado. Uma das perguntas é a seguinte: se o Rodrigo da Rocha Loures, ele é da estrita confiança do presidente Temer. Eu explico. Na delação da Lava Jato, na delação da JBS, o Joesley fala que o Rodrigo Rocha Loures era interlocutor do presidente Michel Temer para assuntos da JBS no governo e que era homem da sua estrita confiança. E essa frase, estrita confiança, foi inclusive usada na decisão do ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato, para mandar prender Rodrigo Rocha Loures. Há também outras perguntas. Por exemplo, qual é o objetivo daquele encontro com Joesley Batista em março desse ano? A PF também pergunta ao presidente se ele costuma receber no Palácio do Jaburu, fora da agenda e tarde da noite, em outros empresários, assim como recebeu Joesley Batista, se isso é comum e, se for comum, para o presidente nomear pelo menos 3 empresários que recebeu nessas mesmas condições. A PF também pergunta qual o objetivo desse encontro com Joesley Batista e também se há algum fato que pode ser revelado por Lúcio Funaro, que é doleiro ligado ao Eduardo Cunha, e pelo próprio Eduardo Cunha, que possa envolver Michel Temer. A explicação em relação a isso é a seguinte, é que nesse encontro a gente lembra que o Joesley Batista, quando gravou o presidente, ele conta que, segundo as investigações interpretam, aquela conversa de que estava comprando o silêncio de Eduardo Cunha e também que fazia a mesma coisa, pagava uma mesada para comprar o silêncio de Lúcio Funaro. A PF então pergunta aqui nesse questionário ao presidente, nesse interrogatório, se Temer tem algum fato que possa ser delatado por esses dois que possa comprometê-lo. Ainda outra pergunta, que a Polícia Federal diz o seguinte, que o Joesley disse que Temer decidiu ajudar a Eduardo Cunha por meio de 2 ministros no Supremo. E aí então a Polícia Federal pergunta ao presidente se isso é verdade e quais ministros. Também pergunta a Temer se ele indicou Loures para ser seu interlocutor, como diz Joesley Batista na delação de que Loures era o interlocutor, então, para assuntos da JBS no governo. Ainda, a Polícia Federal pergunta se o presidente sabe dos 500 mil reais recebidos em uma mala por Rodrigo Rocha Loures, aquela ação monitorada, ação controlada da Polícia Federal, que mostra a imagem do ex-assessor de Temer recebendo esse dinheiro e entrando dentro de um carro. E aí a Polícia Federal pergunta o seguinte, caso saiba se teve contato com Rodrigo Rocha Loures, se soube pelo noticiário e quais as explicações que podem ser dadas sobre esses 500 mil reais que foram recebidos pelo ex-assessor de Temer no dia 28 de abril. E ainda pergunta se após a divulgação desse encontro, Temer encontrou pessoalmente Rodrigo Rocha Loures ou fez que Rodrigo encontrasse com algum intermediário, alguém indicado por Temer para falar sobre esses 500 mil reais. Esses são alguns destaques desse interrogatório que o presidente Michel Temer vai ter que responder dentro do inquérito em que ele é investigado por obstrução à justiça, corrupção passiva e também organização criminosa. Chico e Ana. Obrigado, Camila. Perguntas que naturalmente também deverão ser contestadas ou não pelo Rocha Loures, que está preso. Muita gente acha estranho, não há nada de estranho, porque se o dinheiro é um dinheiro fruto de crime e ele levava esse dinheiro, não foi preso porque tinha um mandato de deputado, agora
está preso como qualquer ladrão que é apanhado numa situação dessa, fugindo com a mala com R$500 mil. A gente volta a falar com a Camila a qualquer momento, lembrando que são 82 perguntas que deve responder o presidente Michel Temer, não 84, como divulgava o Palácio do Planalto. Informações da Polícia Federal, ela encaminhou 82 perguntas. E a chapa Dilma Temer é acusada de abuso de poder econômico, fraude e Caixa 2 na campanha. Mas vai a julgamento no momento de forte impacto sobre Temer na delação da JBS e da prisão desse ex-assessor presidencial, o Rocha Loures. Juliana, a Procuradoria-Geral da República ainda pode apresentar denúncia contra o presidente no Supremo por causa disso. Ô Chico, é a escalada da tensão política, né? As cartas caindo a cada dia, uma nova acusação, uma nova crise. Você viu aí, ouviu agora as perguntas feitas pela Polícia Federal para o presidente Michel Temer, até mesmo agora de manhã, com a prisão do aliado histórico e ex-ministro de Temer, Henrique Eduardo Alves. É nesse cenário de crise política, com caldeirão de denúncias de corrupção, que o julgamento será retomado. O Ministério Público apresentou um parecer defendendo a cassação. As defesas do PT e do PMDB vão argumentar o contrário. São 5 acusações principais que podem levar à cassação da chapa Dilma Temer. Elas estão em 4 processos movidos pelo PSDB desde que o partido perdeu as eleições de 2014. A primeira acusação é de abuso de poder econômico. O PSDB alega que a chapa Dilma Temer teve gastos acima do limite da lei eleitoral. O partido que perdeu as eleições acusa a coligação rival de ter recebido dinheiro de empreiteiras da Petrobras por meio de propina. Os tucanos dizem que Dilma e Temer se beneficiaram de propagandas políticas pagas por entidades sindicais. Afirmam ainda que o PT e o PMDB teriam bancado o transporte de eleitores para um comício em Petrolina, Pernambuco, e tiveram despesas irregulares sem comprovantes. A segunda é de abuso de poder político. O PSDB diz que a então candidata convocou ilegalmente cadeia de rádio e TV para fins eleitorais. O partido afirma que houve manipulação na divulgação de dados de uma pesquisa que mostrava um aumento na quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza durante o governo do PT. Os tucanos dizem que a chapa usou a estrutura do Palácio do Planalto para atos de campanha e que ainda veiculou publicidade institucional próximo das eleições, o que é proibido. A terceira acusação é de uso indevido dos meios de comunicação. Segundo o PSDB, a então candidata veiculou mentiras no horário eleitoral. A quarta acusação é de fraude. O PSDB acusa a chapa rival de ter veiculado informações falsas sobre o fim de programas sociais caso Dilma e Temer perdessem as eleições. A quinta e última acusação é de arrecadação de gastos não contabilizados, o Caixa 2. Segundo a acusação, Dilma e Temer receberam dinheiro de fornecedores da Petrobras sem registro oficial e pagaram gráficas com desvios de recursos para laranjas. Para o Ministério Público Eleitoral, existem provas suficientes para a cassação da chapa Dilma Temer. O procurador Nicolau Dino disse num parecer enviado ao TSE que a ex-presidente Dilma Rousseff sabia dos pagamentos por meio de Caixa 2 e que poderia ter coibido a irregularidade, mas se omitiu e nada fez. Nicolau Dino disse ainda que a chapa não pode ser dividida. Falou que é incabível a cassação de um sem que a medida atinja o vice na campanha. O Ministério Público defende que a ex-presidente Dilma fique inelegível por 8 anos e que Temer perca o cargo. Nicolau Dino afirmou que não há elementos no processo que liguem Temer ao financiamento ilícito da chapa. Mas, como ele foi beneficiado por uma campanha financiada ilicitamente, deveria perder o mandato. Os advogados de Dilma pedem que o processo seja extinto, porque a ex-presidente já perdeu o cargo no processo de impeachment. Querem ainda a anulação de todas as provas colhidas a partir das delações de funcionários e ex-funcionários da Odebrecht. Alegam ser falsas as afirmações dos publicitários João Santana e Mônica Moura e dizem que não foi assegurado à defesa o amplo, pleno e efetivo exercício dos seus direitos ao contraditório. A defesa de Temer pede a anulação dos depoimentos que não foram pedidos pelas partes. Afirma que não há gravidade suficiente nas condutas para a desconstituição de mandato presidencial. E, por fim, pede que as condutas de Temer e Dilma Rousseff sejam apreciadas individualmente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, comentou o impacto do julgamento que recomeça hoje. Nós vivemos uma possibilidade de um novo começo no Brasil, que é utilizar essa experiência dessa corrupção ampla e institucionalizada
para, tal como fizemos com a ditadura, tal como fizemos com a tortura, poder dizer corrupção nunca mais. Não uma corrupção de nível zero, todo país tem um nível de corrupção, mas é preciso criar uma cultura de honestidade, é preciso mostrar para as novas gerações que ser honesto vale a pena, porque a corrupção valoriza os espertos e não os bons. Corrupção nunca mais, tomara, né? Não existe prazo para o fim do julgamento e, com base nas acusações que a gente acabou de mostrar, os ministros terão que decidir se a chapa Dilma Temer deve ser condenada ou absolvida. Se houver condenação, ainda deverão ser decididas as punições, ou seja, se a execução será imediata ou se será necessário aguardar os recursos. Ana? Juliana, vou relembrar agora que o passo a passo desse julgamento no TSE, como a Juliana disse, não tem previsão para acabar, mas há aí uma expectativa de 3 dias de julgamento. Vai começar dessa forma aqui, olha, primeiro com a análise das questões preliminares. Entre essas questões aqui, vai ser decidido se o julgamento prossegue diante do fato de Dilma já ter perdido o cargo. Se a sessão continuar, então o relator Herman Benjamin vai ler um resumo de tudo que foi apurado. Aí depois a acusação e também a defesa de Dilma e a defesa do presidente Temer vão falar por 15 minutos. Nesse momento também o representante do Ministério Público Eleitoral vai poder se pronunciar. Depois disso aqui então, aí o ministro Herman Benjamin apresenta o voto dele. Aqui algumas informações sobre ele. Herman Benjamin é ministro do STJ desde 2006. O mandato dele no Tribunal Superior Eleitoral vai até outubro. E Herman Benjamin é conhecido pelos colegas pela rigidez e pela seriedade. Em seguida, ao voto do relator, votam os outros 6 ministros. Vamos detalhar aqui, então, quem são eles. O segundo a votar vai ser Napoleão Nunes Maia. Ele veio do STJ, onde chegou em 2007. Antes fez carreira na Justiça Federal da 5ª Região, no Recife. Próximo a votar será Admar Gonzaga, que é advogado especializado em atividade partidária. Ele já foi assessor de vários partidos, o PPR, PPB, PFL e DEM. Na campanha de 2010, ele atuou na defesa da então candidata Dilma Rousseff no TSE. 3 anos depois, foi nomeado por ela ministro substituto do TSE e foi indicado como efetivo pelo presidente Michel Temer em abril desse ano. Outro ministro, Tarcísio Vieira, também foi nomeado ministro substituto do TSE por Dilma e efetivado por Temer em abril. Mesma história. Ele é subprocurador-geral do Distrito Federal e tem passagem pelo Ministério da Justiça e pela Vice-Presidência da República. Outro ministro é Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado por Dilma Rousseff. Antes ele passou pelo STJ e também pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Rosa Weber também é do STF, indicada por Dilma Rousseff. No Supremo, ela negou ações que tentavam tornar Dilma inelegível. Por exemplo, no julgamento do impeachment, a gente lembra que Dilma perdeu o mandato, mas manteve o direito de ocupar cargos públicos. Finalizando, temos o presidente do TSE, que é o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que só vota em caso de desempate. Gilmar chegou ao STF em 2002 por indicação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Tem trânsito no meio político, se reúne com frequência com o presidente Michel Temer e também com líderes do Congresso. Qualquer ministro pode pedir suspensão temporária para analisar o caso. Se isso acontecer, aí não tem prazo para a retomada do julgamento. A decisão, então, é anunciada e os recursos podem ser apresentados em 3 dias após a publicação. Bom, e a Miriam Leitão está aqui com a gente para falar disso. Miriam, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Que complicação, né? É um xadrez, né? É um xadrez, né? Tudo previsto para hoje. Quer dizer, o Temer não vai ter vida fácil, independente do resultado desse julgamento do TSE hoje, né? Mas quais são os cenários que você imagina, você que analisou, conversou? Olha, eu acho que o mais importante, Chico e Ana, a gente entender é que qualquer que seja o resultado, mesmo que ele seja favorável ao presidente Temer, num caso de absolvição, por exemplo, a crise Temer não acaba aí. Porque, como a gente viu nesse jornal mesmo, né, as informações trazidas por Camila Bonfim, das perguntas feitas pela Polícia Federal ao presidente. O presidente está respondendo a inquérito, está respondendo ao interrogatório da Polícia Federal. E essas questões são questões sobre o comportamento dele durante o exercício da presidência da República. O que está sendo julgado aí é a campanha de 2014, mas o que ele já está diante dele como problema maior é o fato de que ele está
sendo investigado sobre ações no exercício do cargo, e aí é muito mais grave. Claro que são longas horas, são muitos ministros, tudo pode acontecer, inclusive um pedido de vista. Agora, um pedido de vista atrasaria mais ainda a decisão, e isso seria muito ruim para o Tribunal Superior Eleitoral. Ele não pode, 2 anos e meio depois de iniciado o mandato, com tudo que já aconteceu nesse mandato, ele ainda não ser capaz de dizer se houve ou não houve fraude, se houve ou não houve dinheiro ilícito na campanha de 2014 da chapa Dilma Temer. Isso fica ruim para a Justiça Eleitoral, porque muito tempo já transcorreu, muitos fatos, provas, depoimentos de testemunhas já foram dadas. Então, qualquer ministro que está ali, qualquer juiz que está ali, ele já teve tempo para a formação da sua convicção pessoal. Cada um vota conforme a sua convicção, mas não votar, adiar mais uma vez, vai ser visto como manobra protelatória muito ruim para a Justiça Eleitoral se isso acontecer. Agora, Miriam, são várias possibilidades aí no meio dessa crise Temer, como você chamou. E a crise econômica, como é que fica no meio disso tudo? Quais são as possibilidades de cenário daqui para frente? Ana, a economia não está bem, como a gente sabe, né? O crescimento do primeiro trimestre, como eu falei aqui, vários analistas falaram, é um crescimento que não vai se prolongar, não é uma retomada do crescimento. Porém, a economia teve melhoras nos últimos tempos. Essas melhoras, como, por exemplo, a queda forte da inflação, que chegou a 2 dígitos e agora está abaixo do centro da meta, a queda da taxa de juros, que vai continuar caindo, ainda que num ritmo menor, o saldo da balança comercial forte, que aumentou muito nos últimos 2 anos, as reservas cambiais, tudo isso dá à economia uma capacidade de aguentar o choque de curto prazo. Mas o grande problema é que, nessa incerteza sobre o cenário político tão grave, tão profundo, ninguém toma grandes decisões de investimento. Então, a gente não enfrenta o nosso principal problema econômico, que é o desemprego de 14 milhões de pessoas. Pois é, Miriam. Agora, seja qual for o resultado do tribunal, o tribunal vai julgar hoje a chapa Dilma Temer. E a sociedade está preparada para julgar também, a sociedade, o desempenho do tribunal. É o que eu acho. Hoje, então, a gente nessa edição vai trazer mais informações sobre esse julgamento lá no TSE. Obrigada, viu, Miriam? Agora a gente fala de um outro assunto também muito sério e muito preocupante que afeta o dia a dia de todos nós. Um estudo divulgado pelo IPEA trouxe um retrato dramático da violência no Brasil. A taxa de homicídios aumentou 10%. O país contabiliza números de regiões do planeta que estão em guerra. 318 mil jovens foram assassinados em 10 anos. Em 2015, em média, se dá um caso a cada 10 minutos. A reportagem é da Tatiana Nascimento. A violência chegou sem bater na porta na casa da Elaine. Ela perdeu o filho, Marcos Vinícius, numa tentativa de assalto perto do Maracanã, na zona norte do Rio. O bancário tinha 25 anos e levou um tiro na cabeça. Os bandidos queriam roubar a moto dele. Eu quero confiar na justiça, mas eu não consigo. Eu acho que a punição está sendo muito branda. A pessoa chega, mata, vai lá e fica por isso mesmo. Nós pagamos, somos cidadãos de bem, pagamos nossos impostos e os prisioneiros somos nós. A sensação de impotência, medo e insegurança é confirmada nas estatísticas de criminalidade do Brasil. O estudo feito pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revelou que de 2005 a 2015, a taxa de homicídios aumentou mais de 10%. Nesses 11 anos, 318 mil jovens foram assassinados. O perfil desses jovens não mudou. São, na maioria, homens, negros, de baixa escolaridade. O que preocupa mais é a idade precoce. Em 2015, mais da metade das mortes de homens entre 15 e 19 anos teve como causa assassinato. Os homicídios entre jovens voltaram a crescer de forma mais acelerada. Nos anos 2000, o crescimento foi bem menor do que nas 2 décadas anteriores, subiu 2,5%. Mas de 2005 a 2015, o número de jovens assassinados disparou de novo, 17,2%. Um dado assustador num país que não vive uma guerra declarada. Nós temos no Brasil uma concepção muito equivocada de segurança pública. A gente acha que segurança pública é igual à polícia. Segurança pública é muito mais amplo. A gente começa a ter que falar de prevenção. Prevenção envolve educação. Então a gente está perdendo os nossos jovens nas escolas. A gente não está conseguindo virar esse jogo e a gente está, na verdade, entregando nossos jovens para a criminalidade. Em 2015, mais de 50
9.000 pessoas foram assassinadas no Brasil. Pelo estudo, em apenas 3 semanas daquele ano, em média, o número de homicídios foi maior do que a soma de todas as mortes por ataques terroristas no mundo nos 5 primeiros meses de 2017. Quando a gente diz que o Brasil concentra mais de 10% de todos os homicídios no mundo, parece algo estarrecedor, e é na verdade. A gente sabe onde o problema está localizado, quando acontece, de que forma acontece, quem são as vítimas, e, no entanto, não se faz nada. O aumento mais significativo no número de homicídios foi registrado nas regiões norte e nordeste do país. Essa mulher, que não quer se identificar, perdeu o sobrinho numa chacina em Altamira. O município do sudoeste do Pará aparece no estudo como o mais violento do Brasil. Sentimento ainda de perda, de injustiça. Eu não consigo me conformar, não consigo aceitar, porque até hoje a gente não encontra explicação para isso. No sudeste do país, houve queda no número de assassinatos. Mas a especialista em segurança acredita que a próxima pesquisa aponte resultados piores, até mesmo nessa região. A gente teve aí no sudeste e no sul políticas públicas integradas que conseguiram reduções importantes em crimes violentos, mas com a crise política, enfim, crise econômica, a gente também tem visto esses números piorarem no Sudeste e no Sul. Então, eu acredito que o Atlas do ano que vem vai ser ainda mais alarmante. É uma realidade dura, triste e que amedronta, principalmente quem já foi vítima dela. O futuro do país indo embora, né? Nossa esperança, porque a esperança de um país melhor, de tudo isso mudar, são exatamente esses jovens. Acaba que a gente vai ficando desacreditado, perdendo a esperança de uma mudança, de um país melhor. São números que se traduzem aí na dor de tantas famílias e no medo de todos nós no dia a dia, né? A gente fala aqui em números de guerra, mas já está até pior do que números de muitas guerras. O Ministério da Justiça declarou que o governo federal auxilia os estados com medidas de coordenação, com apoio de órgãos federais e com recursos financeiros. Mas o Ministério reconheceu que o crime ultrapassou os limites dos estados e que por isso cresce a necessidade da União na participação da segurança. São crimes, assassinatos que atingem principalmente jovens pobres, jovens negros e que por isso não impactam tanto a sociedade. Como é que a gente tolera viver com esses números? Vamos falar agora da chuva que está castigando os estados do sul, o nível dos rios não para de subir. Em Santa Catarina são mais de 2.000 pessoas fora de suas casas. A Marina Devo Castanho está aqui em Rio do Sul, em Santa Catarina. Bom dia, Marina. Como é que está a situação por aí? Bom dia, Chico, Ana. Já são 88 cidades atingidas pela chuva dos últimos dias aqui no estado. Em Rio do Sul, 800 pessoas estão nos abrigos. Na última medição feita há pouco, mostra que o nível do rio Itajaí-Açu está a 10 metros e 89 centímetros. Segundo a Defesa Civil da cidade, 18 dos 25 bairros estão alagados. Os bombeiros estão percorrendo as ruas de barco para ajudar os moradores. A chuva também atinge a Serra Catarinense. Em Lages, os 2 rios que cortam a cidade estão bem acima do nível normal e muitos bairros estão alagados. Por causa da enchente, 33 municípios suspenderam as aulas aqui em Santa Catarina. Ana, Chico. Ok, obrigado, Marina. Vamos falar agora no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com o Léo Sabala Júnior. Está aí as margens do Guaíba, né? Mais de 5.000 pessoas fora de casa, Léo. Bom dia. Oi, Chico, bom dia a todos. Pois é, o Guaíba, aqui em Porto Alegre, que está atrás da gente, está 90 centímetros acima do normal, mas mesmo assim, felizmente, nenhuma família precisou sair de casa. Situação crítica mesmo, é lá na fronteira com a Argentina, lá o rio Uruguai não para de subir, o nível já está 11 metros acima do normal, e isso tudo tem reflexo no trânsito, a ponte que faz a ligação da fronteira oeste do estado está bloqueada na BR-472, que é uma das principais rodovias do Rio Grande do Sul. Ao todo, aqui no estado, são 52 municípios em situação de emergência. As prefeituras calculam um prejuízo estimado já em mais de 100 milhões de reais. Chico e Ana. Obrigada, Léo, pelas informações. Vamos então saber de previsão do tempo. Isabela Camargo vai falar um pouco mais para a gente sobre essa chuva, porque, Isabela, parece que tem previsão de mais temporais hoje para o sul do Brasil, né? Bom dia para você.
Tem sim, Ana. Bom dia para você, Chico. Bom dia a todos que nos acompanham. Tem previsão de temporais para o Rio Grande do Sul. A chuva está prevista para as cidades do norte e também na capital. E vai chover mais em Santa Catarina, no Paraná, São Paulo e também Mato Grosso do Sul. Agora, por que tanta chuva, né? Você acompanha aqui comigo no telão a direção do vento, olha, está vindo aqui da região norte, faz a curva aqui no oeste do país e desemboca total aqui entre São Paulo e também o Paraná. Essa massa de nuvens aqui, que as imagens de satélite, né, conseguem colocar para nós, revela então que já está chovendo em muitas cidades desde ontem, inclusive, o dia vai ser chuvoso no centro-leste do Paraná, sul de São Paulo, Paulista, então aqui pelo Mato Grosso do Norte, especialmente até o norte do Maranhão. Chuva fraca, passageira aqui para o do Nordeste, entre os cidades do Norte. Tocantins, Centro-Sul, Goiás, parte do Rio, tempo firme. E aí eu volto sua atenção aqui para o sul do país, então parte do Rio Grande do Sul hoje com tempo firme. Nessa área central aqui do país, além do tempo firme, a umidade do ar vai cair bastante à tarde, tá? Pode ficar até abaixo de 30%. Então, veja os contrastes, né? Enquanto a gente tem previsão de chuva forte de Mato do Sul até São Paulo, Paraná, a gente tem umidade baixa no interior do país. Sobre as temperaturas, eu te mostro que elas ficaram em torno de 29 graus. Campo Grande, BH, Salvador e também João Pessoa, 32 em São Luís, a mesma de Rio Branco e Porto Velho e também no Rio de Janeiro. Agora, para quem já está pensando no final de semana, eu preciso te contar que será bem mais frio no centro-sul do país. Tem uma nova frente fria que deve chegar na quinta-feira e aí, depois da chuva, ela vai derrubar as temperaturas total, inclusive aqui, olha, de Mato Grosso até o Rio Grande do Sul. Chico e Ana. Ok, obrigado, Isabela. E a seguir, nós teremos mais detalhes das perguntas da Polícia Federal ao presidente Temer. E mais, os partidos que vão devolver milhões porque apresentaram notas frias para justificar gastos do fundo partidário. E os bastidores do julgamento que pode caçar a chapa Dilma Temer. Deixa o auditório. Nós estamos de volta, vamos agora falar com Brasília sobre as perguntas que a Polícia Federal mandou ao presidente Michel Temer. A Camila Bonfim já nos revelou algumas perguntas aqui em primeira mão, né, Camila? Mas tem mais informações para a gente. É isso mesmo, Chico. São 82 perguntas, como a gente vem mostrando aqui no Bom Dia Brasil. E a gente faz destaque dessas perguntas que mostram que, além de a Polícia Federal, obviamente, querer ouvir a versão do presidente da República, são perguntas para detalhar a natureza de alguns pedidos e de algumas conversas mantidas entre Michel Temer e Joesley Batista, o empresário que registrou essas conversas usadas na delação da JBS na Operação Lava Jato. A gente destaca a pergunta número 3, em que a Polícia Federal pergunta ao presidente: Rodrigo da Rocha Loures é pessoa da estrita confiança de Vossa Excelência? Esse estrita confiança é o termo usado nas investigações, inclusive no mandado de prisão de Rocha Loures pelo Supremo. Uma outra pergunta destaca: Vossa Excelência tem por receber empresários em horários noturnos sem prévio registro em agenda oficial? Se sim, cite os 3 empresários com quem manteve encontros em circunstâncias análogas, semelhantes ao de Joesley Batista, após ter assumido a presidência da República. Ele recebeu Joesley no dia 7 de março, às 10h40 da noite. A Polícia Federal quer saber se isso é comum nas condições que foram. E também tem a pergunta número 19 aqui, em que a Polícia Federal questiona: existe algum fato objetivo que envolva a pessoa da Vossa Excelência e seja passível de ser revelado por Lúcio Bolonha Funaro, que é doleiro ligado a Eduardo Cunha, ou Eduardo Cunha, o ex-preso, em eventual acordo de colaboração? O contexto dessa pergunta é que, na conversa entre Joesley Batista e Temer, o empresário teria usada para manter o silêncio. Por isso, a Polícia Federal quer saber a natureza dessa conversa. Uma pergunta importante à Federal, e teve inclusive uma ação controlada, imagens sobre ela. E é a seguinte: Vossa Excelência tomou conhecimento antes da divulgação da imprensa do valor de 500
Grupo JF Investimentos em São Paulo no dia 28 de abril deste ano, o que tem a dizer sobre tal fato, ainda que tenha tomado conhecimento do mesmo pela imprensa, é aquela imagem que a gente conhece bem do Rodrigo Rocha Loures recebendo do Ricardo Saldi, delator da JBS, R$500 mil em uma mala. Ou seja, a Polícia Federal quer saber se o presidente tinha conhecimento e se tem algum envolvimento, alguma relação, já que Rodrigo Rocha Loures é ex-assessor presidencial, ex-assessor especial da presidência, muito ligado ao presidente Michel Temer e foi preso agora sábado pela Polícia Federal nessas investigações que derivam da delação da JBS. Esses são os destaques desse questionário que tem 82 perguntas que foram feitas pela Polícia Federal ao presidente Michel Temer, que por enquanto tem 24 horas para respondê-las. Chico, Ana. Obrigada, Camila, pelas informações aí em primeira mão das perguntas que foram encaminhadas ao presidente Michel Temer. Ainda nessa edição, a gente volta a falar da situação do presidente Temer e do julgamento de hoje no Tribunal Superior Eleitoral. Que milhares de brasileiros tirou 28 mil pessoas por invalidez do mercado de trabalho só no ano passado. E além de toda a tragédia causada por isso, tem um custo altíssimo também para a economia. E, Juliana, uma conta que assusta, inclusive, pelo tamanho da cifra, né? São mais de 100 bilhões de reais. Ana, é um novo ângulo dessa tragédia urbana, né? O impacto dos acidentes de trânsito na economia chegou no ano passado a quase 2,5% do PIB, que é o total das riquezas do país. 39 anos, Braulio se vira como pode para circular por Brasília. Mas sozinho é difícil. Depois que sofreu um acidente de carro, ele perdeu os movimentos das pernas e ficou com limitações nas mãos. Além das dificuldades de locomoção, Braulio não conseguiu mais voltar ao trabalho. Ele era representante comercial. A profissão de representante não daria para seguir porque eu trabalhava na rua. Então, assim, junto uma série de coisas. Uma falta de acessibilidade, até mesmo preconceito das pessoas, e dificuldade para lugar em certos locais. Só no ano passado, 28 mil pessoas que se envolveram em acidentes graves de trânsito também ficaram incapacitadas para o trabalho. Outros 33 mil brasileiros eram um destino mais trágico. Não sobreviveram aos acidentes. A violência no trânsito, dados da Organização Mundial de Saúde mostram que o Brasil é o terceiro país do mundo no número de mortes no trânsito. Só perde para a Índia e China. Ilvia perdeu o marido há 3 anos no Rio Grande do Sul. Ele tinha 33 e estava na moto quando foi atingido por um caminhão. Minha vida virou de ponta cabeça. E dos meus filhos, né? 2 filhos pequenos. Deixei a nossa casa e vim morar com meus pais porque eu não tinha condições nem psicológicas de continuar. Além das consequências devastadoras para as vítimas e para as famílias, os acidentes graves também têm impacto na economia do país, exatamente porque tiram do mercado de trabalho muita gente jovem. Um estudo mostrou que só os acidentes do ano passado geraram perdas de 146 bilhões de reais para a economia brasileira. O estudo foi feito pelo Centro de Pesquisa e Economia da Escola Nacional de Seguros, usando dados do DPVAT, o seguro obrigatório dos automóveis. Os pesquisadores chegaram a esse valor calculando quanto, em média, o trabalhador afastado por invalidez ou morto ainda iria ao longo da vida. Uma das autoras da pesquisa, a economista Natália Oliveira, diz que os acidentes tiram trabalhadores precocemente do mercado, reduzem a produtividade do país e também a rentabilidade da Previdência Social, que já tem problemas por conta do envelhecimento da população. A gente está falando de 2% do PIB, né? 2,5% do PIB. Então, quando colocamos em reais, são quase 150 bilhões de reais. E na atual crise, que a gente está precisando de pessoas e de capital, perder isso ou deixar de ganhar isso é bem assustador. Em relação à Previdência, onde cada vez mais fala-se do aumento da população da terceira idade e a diminuição da população economicamente ativa. Isso é bem preocupante. Vamos ter uma população mais velha e menos gente para conseguir melhorar economicamente isso daí. O vendedor Anderson, que mora na Bahia, está afastado do trabalho há 1 ano e meio por causa de um acidente com moto. Ele diz que quer e precisa muito voltar ao trabalho. Eu acredito que eu possa retornar. Eu amo vender.
está no sangue. O estudo do Centro de Pesquisa e Economia da Escola Nacional de Seguros estimou as perdas bilionárias com o afastamento de trabalhadores do mercado. Mas, além disso, ainda tem os gastos do SUS decorrentes dos acidentes. E, de acordo com o Ministério da Saúde, só no ano passado foram 180 mil internações e 253 milhões de reais para tratar vítimas graves, também as que se machucaram, tiveram lesões ou precisaram passar por cirurgias. Ana, Chico. Números absurdos, né, Juliana? Sem contar o mais sério, que é a vida. Vidas que a gente perde no trânsito, vidas que a gente perde nos assassinatos. É um país que não dá valor à vida. E é um absurdo que a gente tolere e conviva com isso. E a seguir foi identificado o terceiro terrorista dos ataques em Londres. E mais, você vai ver as fraudes apontadas pelo TSE para rejeitar as contas dos partidos. Olha, teve partido gastando dinheiro público no pet shop, acredite. A gente vai mostrar isso para você já já. Agora, estamos de volta agora para falar mais do Tribunal Superior Eleitoral, mas agora sobre o julgamento de contas do fundo partidário. 28 partidos vão ter que devolver mais de dentro do fundo relativo a 2011. Eles tiveram as contas reprovadas total ou parcialmente. Vamos ver aqui primeiro como é que funciona o fundo partidário. Nesse ano aqui que está em questão no julgamento, em 2011, foram 308 milhões de reais. 5% e os outros 95% são divididos de acordo com números de... Esse fundo só pode ser usado para isso aqui, olha, contratar pessoal, pagar propaganda política, custear campanhas eleitorais, pesquisas, programas de inclusão das mulheres. Agora, no papel. Antes disso, só finalizando aqui mais uma informação de que essas contas anuais dos partidos são analisadas por 11 contadores públicos e então julgadas pelo Contribuinte, nosso dinheiro vai para o ralo. Os repórteres Chico Regueira e Alberto Templos de como os partidos prestaram contas do dinheiro público. Os demais me parecem bastante graves. Meu voto é pela desaprovação parcial das contas. Em valores corrigidos, os impostos, taxas e contribuições que financiam os partidos políticos e atividades. Então, no final, são recursos nossos que bancam os partidos políticos. O que ocorre é que o fundo, embora ele seja importante para a manutenção dos partidos e, em suma, a manutenção da democracia brasileira, ele é muito mal utilizado pelos partidos. O PSDB foi condenado a devolver quase 4 milhões de reais ao erário. Segundo o relatório técnico do TSE, o partido contratou muitas empresas que não tinham como comprovar os serviços prestados. Uma delas é essa aqui, a ARJ Processados. Fica em Sobradinho e nós vamos bater aqui para ver se essa empresa, que deveria prestar serviços de mensagens eletrônicas e atendimento telefônico, tem sede aqui mesmo. Boa tarde, ARJ. Tem alguém em casa? No Cadastro Nacional de Empresas, está registrada como não. Nunca. Eu nunca.
mostrado. Milhões e públicos declarou pago um empréstimo feito Ferro Velho de Sorocaba, no interior de São Paulo. A prestação de contas não dá detalhes sobre a operação para a legalidade. O endereço declarado do Ferro Velho, em nome de Arthur da Silveira Lara Votorantim. Por telefone, nós conseguimos contato com o Arthur da Silveira Lara. Ele disse que nunca emprestou para o PT. O senhor emprestou dinheiro ao partido? Não emprestou. O senhor já teve alguma ligação com o partido? Não, foi algumas vendas e plásticos. Como que um partido está contratando um empréstimo com ferro velho? Ferro velho, uma atividade de dinheiro ao partido político. O empréstimo precisa ser contratado com alguma entidade financeira regulada como o Banco Central. O Partido da República foi condenado a devolver quase R$1,5 milhão aos cofres públicos. Mais de 1/3 desse valor foi usado para alugar aviões particulares. Enquanto o cidadão comum está tentando comprar uma passagem com os descontos que as companhias aéreas oferecem, ou mesmo viajando de ônibus, os partidos políticos estão alugando jatinhos para viajar em trechos com viação comercial disponível. Uma outra prestação de contas do PR teve uma explicação que não convenceu o TSE. Alegou ter gasto mais de R$56 mil aqui, no 4º ofício de notas do Distrito Federal. Só que não apresentou justiça comprovando a despesa. Em regra, qualquer serviço que é prestado por cartório tem guia correspondente. Se alguém alega que houve prestação de serviço por cartório, ela deve apresentar o documento fiscal, porque um cartório é expedido. Era cliente do cartório? Em consulta oficial ao cartório, afirmou que o partido não é do cartório. Certamente isso é grave e pode gerar crime de falsidade ideológica ou falsidade local, a depender do caso concreto. As fraudes identificadas pela Justiça Eleitoral são encaminhadas ao Ministério Público. Os partidos ainda podem responder nas esferas civil, criminal e tributária. A devolução do dinheiro não considera a recomposição do prejuízo causado. Então, na prática, temos apenas uma multa de 20%, o que é muito pouco em se tratando de uma irregularidade que envolve má aplicação ou desvio de dinheiro público. O dinheiro do fundo partidário é de natureza pública. Vejo que a lei deveria oferecer, portanto, sanções mais rigorosas em relação a isso. Sem dúvida, muita coisa fora da ordem, da honra, do caráter, da educação, do bom senso, de tudo na política brasileira, né? Infelizmente. Outros 25 partidos também foram condenados a devolver dinheiro do fundo partidário de 2011. Entre eles estão o PMDB, DEM, PSOL e PDT. Os partidos podem recorrer apenas para renegociar a dívida. O PSDB diz que não houve qualquer desvio de conduta do partido e que apenas 2 prestações de serviço não estavam comprovadas. O partido está recorrendo. O PR alegou que os pagamentos realizados em cartório foram comprovados com notas fiscais que já estão com o TSE. E o PT contestou a decisão do TSE e disse que não houve o empréstimo mostrado na reportagem. 8h27 agora. Glória, vamos atualizar aí o trânsito, o transporte nessa manhã em São Paulo, de muita chuva, tempo fechado e trânsito. Vamos atualizar pelos pontos de alagamento que o CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, mostra agora. Pontos intransitáveis que eles apontam. Aqui a gente tem o túnel Águia de Aia, num trechinho da Radinha ao leste, ali perto da Arena Corinthians. No sentido do centro da cidade, eles falam que tem um ponto intransitável por aí. Outro ponto intransitável fica na ponte João Dias. Também tem informação no sentido do centro da cidade. A gente vê que o trânsito está terrível na Zona Sul. E mais um ponto de alagamento intransitável, segundo o CGE, fica na Avenida Mercúrio, ali perto da Avenida do Estado. Esses são os pontos indicados pelo CGE. Porém, Rodrigo, eu separei uma outra imagem aqui. Sabe nesses pontinhos amarelos? Aqui na região do Itaim, né? Principalmente na região do Itaim, mas tem em Santo Amaro também. São pontos em que os motoristas estão colocando como pontos de alagamento. Então, essa região também tem muitos pontos de alagamento que não foram registrados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências. Então, fica aí a informação para o motorista que circula por essa região, porque o trânsito está realmente muito difícil. Estava vendo aí muita gente escrevendo em rede social também, falando de bueiro entupido na região do Itaim Bibi. Tá aí, ó. Exatamente isso. Muita sujeira. Então.
Muita sujeira e daí acaba gerando ponto de intransitável até em algumas ruas. Teve um outro ponto que a gente mostrou mais cedo, que foi esse aqui na marginal do Rio Pinheiros, no sentido da rodovia Castelo Branco, na pista local, ali perto da ponte Cidade Jardim. Esse ponto também está muito difícil para os motoristas passarem, o trânsito travou. Valeu, Glória, obrigado. A gente vai para o intervalo, já vamos mostrar o clima no Oriente Médio, depois que 6 países acusaram o Catar de financiar o terrorismo. E outras notícias de São Paulo também, 8 horas e 29 minutos agora. Começa a valer hoje o boicote imposto ao Catar pelos países vizinhos do Golfo Pérsico. Vamos falar com a Cecília Malan em Londres. Esse boicote está causando um grande transtorno porque inclui a suspensão de voos, né? Cecília, bom dia. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. Pois é, muitos aeroportos da região já sentem os efeitos. A população do Catar também teme uma crise de abastecimento. O correspondente Rodrigo Alvarez mostra as consequências desse boicote e o que está por trás dessa enorme crise diplomática. Até ontem, o Catar era só um emirado rico, deitado em petróleo, exibindo seus arranha-céus para o mundo. Agora, com o bloqueio imposto por 6 países, parece um lugar em guerra ou devastado por um terremoto. As famílias correm para os mercados e esvaziam prateleiras. Eles sabem que sem importação vai faltar de tudo no Catar. O caos no aeroporto tem outra cara. Um vazio enorme deixado pelos aviões sauditas e principalmente dos Emirados Árabes, que decolaram sem dizer até breve. Além disso, os cidadãos dos países que cortaram laços com o Catar receberam ordens para voltar para casa. E quem é do Catar e mora em outros países tem só 2 semanas para ir embora. Os diplomatas já estão saindo de um lado e de outro. Tudo isso é consequência de uma decisão inesperada tomada primeiro pela Arábia Saudita, depois pelos Emirados Árabes, Egito, Iêmen, Bahrein e agora por um dos 2 governos que comandam a Líbia, rachada pela guerra civil. Eles acusam o Catar de financiar o terrorismo, inclusive do Estado Islâmico. Mas o que mais incomoda esses países muçulmanos sunitas é o que eles acreditam ser uma aliança oculta e contraditória entre o Catar, também sunita, e o Irã, xiita. A gota d'água para essa crise enorme do Golfo Pérsico teria sido um estranho sequestro no Iraque de um grupo de caçadores de falcão que tinha entre eles alguns integrantes da família real do Catar. O resgate de $1 bilhão teria ido parcialmente para os cofres do Irã. Será que foi sequestro mesmo ou financiamento disfarçado? A Arábia Saudita acusa o Catar de jogo duplo e conspiração. Coincidência ou não, tudo aconteceu 2 semanas depois da visita de Donald Trump à Arábia Saudita, quando o presidente americano declarou que o Irã era o grande inimigo a ser enfrentado. E as consequências agora se espalham pelo mundo. Os preços do petróleo, por exemplo, andam de montanha-russa, para cima, para baixo, sem saber onde tudo isso vai dar. Temos 2 novas informações sobre o atentado em Londres no fim de semana. A polícia divulgou o nome de mais uma vítima, Kirsty Bolden, uma australiana de 28 anos. E também do terceiro terrorista, Youssef Zagba, que tinha dupla cidadania, marroquina e italiana. Aqui em São Paulo, a polícia cumpre agora de manhã uma ação de reintegração de posse em um terreno no Capão Redondo, na Zona Sul. Cerca de 50 famílias vivem naquela região. A gente vai falar com a repórter Zelda Mello, vai mostrar como é que está a situação por lá. Oi, Zelda, bom dia. Bom dia, Rodrigo. A desocupação ela acontece pacificamente debaixo de uma chuva muito forte. Como a gente pode ver, a máquina já entrou em cena. Os próprios moradores ajudaram a desmontar parte dos barracos, também retiraram seus pertences. Daqui a pouco caminhões passam aqui para recolhê-los e levar para um galpão da prefeitura. Esse terreno é da CDHU, da Companhia de Habitação, que diz que vai construir aqui habitações populares, Minha Casa Minha Vida. Os moradores daqui, são cerca de 50 famílias, estão sendo abrigados em casas de parentes e numa outra ocupação mais antiga, que também fica aqui neste terreno. Por enquanto, tudo tranquilo, tem um grande apoio policial, também tem o pessoal da assistência social, que deve fazer o trabalho de apoio por aqui. Rodrigo. Ok, Zelda, muito obrigado.
Isabela, 8h36, tudo bem? Vamos atualizar esse tempo aí? Vamos, claro, manhã chuvosa, né, Rodrigo? Manhã chuvosa e toda a cidade está em estado de atenção para alagamentos. A média do mês já foi atingida, 50 milímetros, é uma média baixa, mas tudo de ontem para hoje. E ainda pode continuar chovendo aí durante todo o dia. A gente está com um fluxo de vento quente, úmido que está vindo lá da região norte, tá? Mesma situação que ontem antecipou aí as nuvens de chuva do Paraná para São Paulo. E aí, para ajudar, a gente ainda tem uma área de baixa pressão bem aqui entre o Paraná e São Paulo. O que acontece quando a gente tem uma área de baixa pressão? A circulação do vento dela, que é de baixo para cima, favorece a formação das nuvens de chuva. Por isso que aí quase todo o estado hoje fica com um tempo bem instável. Só as cidades do norte é que escapam, então, dessas pancadas de chuva. Os meteorologistas ainda acreditam em aberturas hoje, tá? Algumas bem rápidas. Se a gente olhar aqui para o oeste, olha só, o céu já começou a dar uma clareadinha, né? Foi lá conferir, Rodrigo, não acredita em mim, gente. Não, mas já está abrindo um pouquinho, tá? E aí a temperatura não deve passar dos 25 graus por conta dessa cobertura, então, de nuvens. Agora, já que nós tivemos essa mudança ontem, a chuva chegou mais cedo e hoje nós teremos um dia chuvoso, deve estar todo mundo curioso para saber quando é que para, então, essa chuva, né? Veja, quarta e quinta-feira a tendência, então, é do tempo ficar bem firme. Temperaturas, inclusive, vão subindo. Na sexta-feira vem o quê? Uma frente fria. Volta a provocar chuva, nós temos 10 milímetros, é até um volume razoável, 80% de chance disso acontecer. Depois da frente fria que traz chuva, vai vir o frio. Final de semana, inclusive, de Dia dos Namorados, bem mais geladinho. Valeu, Isa, obrigado. No intervalo, pessoal, já vamos falar da investigação para apurar se os ex-presidentes Lula e Dilma receberam dinheiro da JBS. E outras notícias de São Paulo também, agora 8h38. Piloto automático guiado por GPS, chave controle remoto, auto-parking, painel de realidade aumentada, detector de cansaço, sensor de proximidade, controle por GPS. Peraí, você tá querendo dizer que esse carro tem mais funções que o meu celular? Tem, e a bateria dura bem mais. É Moura. Energia que move as tecnologias mais avançadas, de hoje e de amanhã. Moura é Moura. Meu sonho é ser vozeirão falando meu nome. Oi, Tatá. Ai, para! Atenção, servidor público, aposentado, pensionista e quem recebe por cartão magnético. Antecipe o seu 13º salário. As contas não esperam e você também não precisa esperar. Com a Crefisa você tem dinheiro na mão em até 24 horas. Dinheiro sempre. Simplifica. Vem pra Crefisa. Hoje. Pega tudo sobre a estreia da nova novela das 7. Depois do Jornal Hoje, no Video Show. E em seguida, elas são loucas por amor, viciadas em dinheiro. O crime é contagioso. Na sessão da tarde, logo depois, a reapresentação do último capítulo de Rock Story. E mais tarde, vale a pena ver de novo, Senhora do Destino. Agora a Mega Imagem tem horários bem cedinho para você que precisa do dia todo à sua disposição. Exames a partir das 6h30 da manhã, de segunda a sábado. Consulte o melhor horário e agende. Agora é começar o dia. Obrigada, Mega Imagem. Mega Imagem, desde bem cedo sendo mega para você. Ligue 3202-1990 ou acesse megaimagem.com.br. O galã, as gravações, a gastronomia, as gargalhadas, a música que levanta a galera, o que gruda você na tela. Tudo que é diversão, a gente mostra aqui. Gshow.com. É Globo, é show. Bom dia, pessoal! Ó, tira a teima hoje não mais você, hein? Porque no café da manhã a Ana Maria vai receber o Supla! E o assunto é certo, viu? Como é que faz pra ter aquele cabelo? Eu quero saber. Ah, você vai ver também como é que os jurados do Fecha Conta deram conta da prova surpresa que a Ana preparou pra eles ontem. Você vai ver hoje também. E na culinária, a Ana vai fazer um docinho junino de tapioca com milho. Rapaz, é daqui a pouquinho, papito, não mais você. A Procuradoria da República, no Distrito Federal, abriu uma investigação para apurar a acusação de que os ex-presidentes Lula e Dilma teriam recebido 80 milhões de dólares do grupo JF no exterior. Juliana, é mais uma informação que está na delação dos empresários da JBS.
Ana, e essa investigação foi aberta depois que o ministro Edson Fachin, do STF, mandou trechos dos depoimentos de executivos da JBS para a Procuradoria. O caso está em Brasília por causa de suspeitas de desvios no BNDES. Na delação premiada, Joesley Batista afirmou que no ano de 2009 foi criada uma conta para repasses relacionados a Lula, que totalizaram 50 milhões de dólares. E em 2010 foi aberta outra conta para envio de valores para Dilma Rousseff, para a qual foram enviados 30 milhões de dólares. Os valores seriam contrapartida a um financiamento de 2 bilhões de reais, concedido em 2011 para a construção de uma fábrica da Eldorado Celulose. Os advogados de Lula declararam que só vão se manifestar quando tiverem acesso ao material, mas que reiteram a inocência do ex-presidente. A defesa de Dilma Rousseff declarou que é fantasiosa a versão de que a ex-presidente seria beneficiária de conta na Suíça e nega que ela tenha recebido benefício financeiro de Joesley Batista. Ana, Chico. Ok, obrigado, Juliana. E agora a Cris Dias está aqui para falar de futebol, porque ontem terminou a quinta rodada do Brasileirão. A quarta vitória do Bahia sobre o Atlético de Goiás. Isso aí, de goleada. Bom dia a todos. A gente falou que a rodada tinha sido fraca de gols, né? Pedimos gols. Tá aí, pronto. Goleada 3, do né? Bahia. 3-0. Segunda vitória do tricolor baiano, que tem o melhor ataque do campeonato, com 10 gols marcados. Já o Atlético Goianiense está na lanterna e é o único time que ainda não pontuou. Então vamos para Fonte Nova. Tá aí, ó, bela jogada individual do René Júnior para abrir o placar para o Bahia. E olha agora esse contra-ataque perfeito do Bahia. Lançamento do goleiro Jean, drible e arrancada do Zé Rafael e gol do Vinícius. Estava estreando. Foi fundo. E foi, 2-0. Bahia. E aí outro estreante fez o terceiro, viu? Gustavo Ferrares para fechar a conta, 3-0, Bahia em cima do Atlético Goianiense. Valeu, Cris. Olha, a gente volta aqui com as notícias de São Paulo. Na Bela Vista, no centro, mais uma parte de um muro de arrimo desmoronou numa rua cheia de casas e prédios residenciais. Dá uma olhada no tamanho aí do pedaço do muro que caiu. A calçada ficou cheia de tijolos, concreto, terra. Felizmente, o deslizamento aconteceu num horário em que ninguém passava ali pela região. Muro de arrimo da sustentação para essa montanha toda de terra. Essa terra, aliás, que sustenta muitas casas. Dá uma olhada só. Que imagem, hein? Perigo. A Defesa Civil já interditou 4 casas, as famílias tiveram que deixar o local. Os moradores da região estão preocupados porque parte do muro já havia desmoronado há 2 semanas. A prefeitura tinha dito que o dono do terreno tinha que fazer o conserto. Só que de lá para cá, nada mudou. Agora, 8h43, Glória. Rodrigo, vamos dar uma olhada na câmera do sistema Anchieta Não tem nada, Imigrantes? Né? Pois é, exatamente por esse motivo, tem operação comboio, tanto na Anchieta quanto na Imigrantes, para descer a serra, por falta de visibilidade. A interligação no trecho de Planalto também está fechada. Aqui no trecho do Planalto, então, né, está fechada por causa da neblina forte. Essa aqui é a rodovia Anchieta, só para identificar o que a gente está mostrando para vocês. Temos uma das nossas câmeras aqui para mostrar como é que está a marginal do Rio Pinheiros nesse momento. Então, mostrando para vocês a imagem aqui. Opa, peguei aqui um trechinho da marginal, mostrando mais o céu do que o trânsito. Sol mesmo, tô tentando mas a gente aparecer. consegue ver um pedaço da ponte estaiada, então, como é que está nesse momento. Tava tudo escuro, de repente começa a vir uma luz. E aí temos outra câmera aqui para vocês, vamos mostrar então como é que está a região da cidade universitária. Aí, ó, a gente tem o trânsito bem carregado no sentido de Interlagos. Aliás, gente, a Marginal do Rio Pinheiros é um dos piores caminhos nessa manhã, tá? A marginal está totalmente travada, principalmente no sentido da rodovia Castelo Branco. Parte disso por causa dos pontos de alagamento. Tá bom, obrigado. No intervalo, pessoal, a gente volta já com outras informações. Aí vamos falar mais do julgamento da ação contra a chapa Dilma Temer no TSE e muito mais, 8h45 agora. Tem 2 perguntas da Polícia Federal ao presidente Michel Temer, Camila. É isso, Chico. Resumidamente, a Polícia Federal quer saber sobre as gravações que Joesley Batista fez com o presidente e sobre as conversas que os dois mantiveram. Quer saber da relação de Temer com Rodrigo Rocha Loures, seu ex-assessor que está preso na Polícia Federal, os R$500 mil que ele recebeu, a relação de Temer, por exemplo, com o coronel João Batista Lima Filho, conhecido como Lima, e que, segundo a delação, teria recebido R$1 milhão que seriam destinados
com mais perguntas, entre elas a seguinte: a Polícia Federal questionando se o presidente, Vossa Excelência, sabe de algum fato objetivo que envolva o ex-ministro Gedel Vieira Lima e que possa ser mencionado em acordo de colaboração premiada que eventualmente venha a ser firmado por Lúcio Funaro, que é um doleiro ligado ao PMDB, e por Eduardo Cunha, ex-deputado que está preso. A Polícia Federal também faz a pergunta central sobre a frase que é interpretada pela Procuradoria-Geral da República como o aval do presidente Michel Temer, a suspeita de que ele tenha dado aval para a compra do silêncio de Eduardo Cunha pelo empresário Joesley Batista. A pergunta é a seguinte: a Polícia Federal diz: Joesley Batista, em outros termos, mencionou que investigações envolvendo Cunha e Gedel haviam tangenciado o grupo JF e que Joesley diz que estava de bem com Eduardo. E aí Temer responde: tem que manter isso, viu? Tendo o empresário complementando, dizendo todo mês. A polícia em seguida pede: explique o contexto em que se deram essas colocações, esclarecendo, sobretudo, o sentido da orientação final de Vossa Excelência nos termos tem que manter isso, viu? Esse é o resumo aí das perguntas a que a gente teve acesso. São perguntas da Polícia Federal ao presidente Michel Temer. Chico e Ana. Obrigada, Camila, pelas informações. A gente agora vai voltar a falar da operação que investiga a corrupção na Arena das Dunas, estádio da Copa. Como a gente já noticiou, o ex-ministro Henrique Eduardo Alves foi preso em Natal e agora há pouco ele saiu do prédio onde mora. A gente está lá em frente à casa dele com o Marcosuel Figueiredo. Oi, Marcosuel. Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa também. O ex-ministro Henrique Eduardo Alves saiu agora há pouco, por volta das 8h20 da manhã, aqui do condomínio, na zona leste da capital, onde ele mora. Saiu acompanhado por policiais federais. A Polícia Federal chegou por volta das 6 horas da manhã de hoje no condomínio do ex-ministro. Passou aproximadamente 2h30 dentro do condomínio e aí às 8h20 da manhã, Henrique Eduardo Alves saiu preso aqui acompanhado por policiais federais. A Polícia Federal também apreendeu documentos dentro do condomínio e saiu com malotes. Henrique Eduardo não quis gravar entrevista, não quis falar, dar nenhum pronunciamento. Ana, Chico. Obrigado, que a polícia continue agindo. O julgamento da ação contra a chapa Dilma Temer está mobilizando uma estrutura gigantesca no TSE. A gente circulou pelo tribunal para mostrar os bastidores da preparação para essa sessão de hoje à noite. Nesse carrinho que segue pelos corredores do TSE está a ação que investiga a chapa Dilma e Temer. 8.500 páginas distribuídas em 29 anexos. A tarde foi de romaria dos advogados de defesa aos gabinetes dos ministros aqui do TSE. Vamos falando com ministro por ministro, entregando um resumo, né, do que vai ser argumentado verbalmente, e isso é praxe forense. Nesse armário estão as togas que são usadas pelos ministros durante o julgamento. E é nessa sala que eles se concentram. Aqui há alguns sofás, mesas de trabalho e também uma mesa grande, onde fazem as refeições. São 9 assentos no plenário, 7 ministros, um para o representante do Ministério Público e outro para o secretário-geral da mesa. Ao lado de cada cadeira, uma pequena biblioteca. Constituição, Código de Processo Civil, livros jurídicos brasileiros. São 217 poltronas, abertas ao público. Senta aqui quem chegar primeiro. O trabalho já começou cedo. Cedo, desde 8 da manhã. O público que não pode ter acesso ao plenário vão assistir através desse telão. Deste auditório, com mais de 300 lugares, que os jornalistas vão acompanhar a sessão, através do telão que transmitirá tudo ao vivo. É aqui também que vão acontecer as entrevistas coletivas dos ministros. Mais de 1.000 jornalistas de 137 veículos de todo o mundo vão acompanhar a sessão de amanhã. Inês vem de Portugal. E qual é a expectativa lá em Portugal, Inês? A expectativa é grande, como de resto tem sido nos últimos meses, há mais de um ano atrás. Uma verdadeira novela brasileira, é difícil saber o próximo capítulo. E se lá dentro está tudo pronto, do lado de fora, carros de transmissão de várias televisões brasileiras já se posicionaram para não perder nenhum detalhe do julgamento. Sessão histórica marcada para hoje às 7 da noite. Para rever qualquer reportagem, você já sabe, tudo lá no Globoplay. E amanhã estamos de volta. Por São Paulo, estado de atenção em toda a cidade, capital paulista, por causa da chuva. Na região central, parte de um muro de arrimo desmoronou numa rua. Na zona norte, uma árvore caiu em cima de uma casa.
2 pessoas ficaram feridas aí. Previsão de chuva o dia inteiro, com pequenas aberturas de sol, chuva que já vem forte desde a madrugada. Desde ontem, aliás. Uma boa terça e até amanhã. E parece que não para nunca mais. Tem outra operação da Polícia Federal acontecendo agora, envolvendo Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha, os 2 ex-presidentes da Câmara, que já estão presos. Você viu imagens de Henrique Eduardo Alves, foi preso agora de manhã. A investigação é com base nas delações da Odebrecht e é para apurar irregularidades cometidas nas vice-presidências de fundos e loterias e pessoas jurídicas da Caixa Econômica Federal. Investigação por corrupção e lavagem de dinheiro. Boa terça. Vocês se lembram do pequeno Omran Daknesh, de 3 anos, que comoveu o mundo depois de ser resgatado coberto de sangue e poeira dos destroços de um bombardeio em Alepo? Olha ele aí agora, bem mais saudável, ao lado do pai. Bonitinho, mas ainda com um olhar triste, né? Quase assombrado. Até amanhã, gente. Pelo menos essa criança tem uma nova oportunidade, né, Cecília? Com isso a gente encerra o Bom Dia Brasil. Até amanhã. Até amanhã e tudo sobre o julgamento da chapa Dilma Temer nos nossos telejornais. Fique de olho. Até amanhã. Bom Dia Brasil. Oferecimento Crédito Banco do Brasil. Pensando bem... Com mais de um ano. O Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar logo mais a chapa Dilma Temer por abuso de poder político e econômico, fraude e Caixa 2. A gente mostra os bastidores do tribunal nessa sessão histórica que vai ser acompanhada por jornalistas de mais de 100 veículos estrangeiros. E o Bom Dia Brasil traz outros números na edição de hoje. O prazo de 24 horas para o presidente responder a 84 perguntas da Polícia Federal. A repórter Camila Bonfim traz em primeira mão o conteúdo das perguntas sobre o encontro noturno com Joesley Batista. Em outra investigação do Ministério Público Federal, o valor a ser esclarecido é de 80 milhões de dólares repassados para Lula e Dilma pela JBS. As quantias milionárias que 3 grandes partidos no Congresso vão ter que devolver à Justiça Eleitoral porque apresentaram notas frias, registros de empréstimos de mentira e serviços prestados por pet shops. Um levantamento detalhado sobre a violência chegou a outro número assustador, de um assassinato a cada 10 minutos no Brasil. O crescimento dos homicídios é acelerado e a metade das mortes são homens jovens. A pesquisa que calculou o custo dos acidentes de trânsito para a economia. A perda é de quase 150 bilhões com trabalhadores que morrem ou perdem a capacidade de produzir. O ex-ministro e ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, é preso em um desdobramento da Lava Jato que apura desvios na obra da Arena das Dunas, em Natal. E uma nova temporada de chuvas causa estragos na região sul. 7 mil pessoas estão fora de casa e os rios não param de subir. São esses os nossos destaques. Hoje é terça-feira, dia 6 de junho. O Bom Dia Brasil está começando agora. Começamos o Bom Dia Brasil com a notícia de que o ex-ministro e ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, foi preso agora pela manhã. Pois é, Ana, agentes da Polícia Federal, nesse momento, mandados num desdobramento da Lava Jato, que investiga corrupção na obra da Arena das Dunas, em Natal. Vamos falar em Brasília com a Camila Bonfim, porque ela tem os detalhes dessa operação que prendeu o Henrique Eduardo Alves. Bom dia, Camila. Oi, Chico e Ana, bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha, essa operação já levou à prisão preventiva, como você disse, do ex-ministro Henrique Eduardo Alves, que também é ex-presidente da Câmara. E outro ex-presidente da Câmara também é alvo dessa Operação Manos, que é um desdobramento da Lava Jato. É Eduardo Cunha, que já está preso, mas foi alvo de um novo mandado de prisão. Essa investigação é sobre corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, envolvendo desvios na Arena das Dunas, o estádio lá no Rio Grande do Norte. Segundo as informações da Polícia Federal, houve um sobrepreço nesse estádio de 77 milhões de reais. E o esquema era o seguinte: a partir das delações da Odebrecht, os investigadores descobriram que havia desvio de dinheiro no estádio para favorecer, então, na verdade, a obra favoreceu 2 construtoras que geraram esse desvio e o pagamento de propina foi
daquela tese que é a principal tese da Lava Jato, ou seja, você fazia doação eleitoral, na verdade, para pagar propina. É o que os investigadores da Lava Jato chamam de doação, na verdade, propina travestida de doação eleitoral. E houve isso em 2012 e 2014. Essa operação, ela envolve a Polícia Federal, o Ministério Público e a Receita Federal, e ela avançou a partir das confissões feitas por delatores do Odebrecht em inquéritos aqui no Supremo. Houve aquele desdobramento para a Justiça em primeira instância e hoje a Justiça Federal do Rio Grande do Norte decretou essas medidas dessa operação, que tem 5 prisões preventivas, 2 que são, então, dos ex-presidentes da Câmara, Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha. As investigações avançaram, houve quebra de sigilo e, por isso, chegaram a essa conclusão de que houve desvio na Arena das Dunas e houve, então, pagamento por construtoras, pagamento de propina em forma de doação eleitoral. Chico e Ana. Obrigado, Camila. A qualquer momento nós voltamos, então, com outras informações desses mandados, 5 prisões, 6 conduções coercitivas e 22 mandados de buscas e apreensões. E o futuro do presidente Temer começa a ser decidido hoje à noite no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que retoma o julgamento da chapa Dilma Temer. É mais uma sessão histórica que pode cassar o mandato do presidente. Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília, porque o presidente Temer ainda tem que responder em 24 horas a 84 perguntas que foram enviadas pela Polícia Federal, né, um interrogatório daquele inquérito que corre no Supremo. Não é? Bom dia, Juliana. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Perguntas que a nossa repórter Camila Bonfim vai detalhar para a gente daqui a pouco. Bem, esse julgamento é histórico, sim, Chico, porque é a primeira vez que o TSE julga uma chapa presidencial. Essa ação começou no tribunal logo depois da vitória de Dilma Rousseff nas eleições de 2014, aí com acusações de abuso de poder econômico na campanha, entre outras denúncias. 3 anos depois, Michel Temer tem que responder a outras denúncias no inquérito aberto a partir das acusações de Joesley Batista. O prazo para entregar a resposta termina amanhã. Temer pode até devolver o questionário da Polícia Federal em branco. Hoje, dia do julgamento, a agenda do presidente tem diversos compromissos, como a solenidade bem na hora da sessão do TSE. Ontem também foi assim. Teve evento, teve discurso, como se nada tivesse acontecendo. Na mesma hora, advogados preparavam outra defesa para Temer, sobre o inquérito que ele responde no Supremo Tribunal Federal por causa da delação da JBS. 84 perguntas enviadas pela Polícia Federal, 24 horas para devolver. A maioria, segundo os investigadores, sobre a conversa gravada por Joesley Batista com Temer em março, no encontro à noite no Palácio do Jaburu. Para o Ministério Público, em uma das partes, fica claro que Joesley fala para Temer que estava pagando propina ao ex-deputado Eduardo Cunha. E Temer concorda. Eu queria falar assim muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele que está aqui, né, que tá aí, que o Jadel sempre estava, não. Isso. O Pedel é que andava sempre ali, mas o Jadel também com esse negócio eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. Isso.